Olá, gente querida, que o Deus vivo, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que está vivo e que reinará sobre essa terra, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo até harmonia entre os animais e o ser humano. Não vai haver mais isso de o animal ficar com medo do ser humano, porque isso é consequência do pecado. Quando Deus criou o ser humano e os animais, eles viviam em harmonia completa. Deus com o ser humano e o ser humano com os animais, com a natureza, né? Era algo perfeito. Mas a gente sabe, né, que o primeiro homem falhou. O primeiro homem com a sua falharam. Mas o último, o Senhor Jesus, o último Adão é perfeito. Ele foi tentado não uma vez não, mas 3 vezes no deserto. Só no deserto 3 vezes. Sem contar nas outras vezes, né? Porque ele era ser humano igual a gente. Ele era tentado a ter inveja, ele era tentado a ter rancor, ressentimento contra o próximo. Ele foi tentado com mulheres, porque ele era um homem, ele era um ser humano, mas ele foi fiel 100% ao Pai. Ele é o meu modelo, ele é a pessoa mais especial, mais importante. Amém? Que você deve se apegar e se espelhar. Amém? E também nos servos, né, de Deus ao longo da história, apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo fala, me imita, porque eu imito a Cristo, olha só. Então a gente deve se espelhar e ter essas pessoas como exemplo para nós. Não aquelas pessoas murmuradoras, né? Como no Israel, que existia tanta gente murmuradora, reclamona, né? Ficaram no deserto, morreram. Não entraram na terra prometida, porque o Senhor odeia aquela pessoa que fica murmurando. Não. Que a gente seja aqueles que vão entrar na terra prometida. Tanto aqui, porque Deus tem promessas para a nossa vida, como no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, né? Na casa do Pai, porque Jesus falou, na casa do meu Pai é muita morada, eu quero estar na casa do Pai. E você vai poder estar entregando a sua vida para o Senhor. Você que já tem uma aliança com o Senhor, você vai poder estar renovando nessa aliança. Nós vamos orar junto um pelos outros. Eu tenho certeza que Deus vai fortalecer a gente. Amém? Nós estamos no propósito de entregar a Deus toda afronta, porque a afronta vem, mas ela também, da mesma forma que ela vem, ela vai, e ela vai envergonhada, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, amém? E eu gostaria de compartilhar essa palavra que Deus compartilhou comigo. Está escrito lá em 1 Samuel, muito forte, capítulo 7. O povo de Israel, eles estavam em pecado, estavam adorando outros deuses, e os filisteus e os inimigos dele prevaleceram contra eles, levaram a arca da aliança, a arca, né, que Moisés fez, a arca que tinha os 10 mandamentos. Os filisteus levaram, né, eles ficaram 20 anos sem a arca. Olha só, imagina, 20 anos ficar sem a arca, que representava a presença de Deus, né, os inimigos dominando sobre eles, situação de vergonha, de humilhação, até o momento que eles viram, realmente não tem como viver longe do Senhor não. E eles foram até Samuel, que era o profeta, era o homem escolhido de Deus, e falou com Samuel. E Samuel falou, olha, vocês vamos até Mispá, que lá eu vou orar por vocês, né? Aí a palavra de Deus fala no versículo 7 e 8 assim, ó: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Meus irmãos, o mal ele age. Você vê, os filhos de Israel se reuniram, né, em Mispá para buscar o Senhor, para Samuel orar por eles, para eles poderem ter a vida, né, com Deus restaurada, né, para eles poderem ser libertos daquela prisão, daquela situação de humilhação. E o mal ele agiu. Você acha que ele vai ficar de braço cruzado? Não. Ele usou os filisteus para poder, no momento que eles estavam ali reunidos, para poder intimidá-los, para poder matá-los, para poder envergonhá-los. Só que eles recorreram ao Senhor. E é o que nós vamos fazer agora. E o texto bíblico continua falando: então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Meus irmãos, por quê? Porque o cordeirinho de mama ainda, filhotinho, era inocente. O povo merecia a morte porque eles eram pecadores, mas o animal não. Só que aquele animal tomou o lugar, né, que era para eles. E Deus ouviu a oração. Ou seja,
Aquilo ali era o melhor, era sem defeito. Aquele sacrifício ali era perfeito, era um animal puro, né, perfeito, sem defeito nenhum. Aquilo ali era o sacrifício que Samuel fez para o Senhor. E aqui fala, o Senhor ouviu a sua oração, e olha o que aconteceu, para a gente terminar a fala. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e clamou e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Meus amigos, Deus deu um tamanho livramento para eles, que os inimigos se confundiram, um outro começou a atacar o outro. O Senhor trovejou, houve relâmpago, houve, uma confusão dos inimigos, que eles mesmos começaram a matar um outro. Olha só, porque o Senhor viu a sinceridade deles. E quando Deus deu aquela grande vitória, o Israel era minoria, não tinha condição de vencer, mas o Senhor deu a vitória. Samuel, de forma de agradecimento, ele pegou essa pedra e colocou o nome dela de Ebenezer. Sempre que você vê esse nome, você lembre que em hebraico significa até aqui nos ajudou o Senhor. E é o que eu tenho vivido na minha vida. O Senhor tem me sustentado, tem sido comigo. Não vamos ser ingratos, não vamos buscá-lo só pelas bênçãos, não. Vamos ser gratos a cada dia, vamos buscá-lo de todo o coração. Vamos tirar os deuses estranhos, como o povo de Israel fez, e eles puderam viver, né? Eles foram livres daquela escravidão que eles estavam vivendo ali, na própria terra deles. Imagina, você ter que ser prisioneiro livre, né? Porque na própria terra deles não tinha paz. Imagina, é isso que o mal quer fazer na nossa vida, mas não. A nossa vida não tem lugar para ele, a nossa vida é do Senhor. Vamos orar agora, amém? Eleva os seus pensamentos ao alto, ao Senhor que está conosco, e Ele vai te ouvir agora, assim como ouviu quando Samuel orou, amém? Vamos orar. Eu quero convidar você que é novo também, faça parte dessa família. Você que Deus falou com você, será uma honra tê-lo aqui. Diariamente você vai estar sendo fortalecido, e eu quero declarar sobre a sua vida que você é forte, que você é mais que vencedor, amém? Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor, e Ele nos faz em unidade. Ele ouve a oração do povo, amém? E em unidade nós somos mais fortes. Deixa o joinha também, você vai estar colaborando com esse vídeo para que o Senhor Deus ele leve ao máximo de pessoas. Um joinha a mais colabora, amém? Vamos orar agora. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, assim como o povo estava reunido em Mispá, Senhor, para receber a oração, meu Deus, de Samuel, que intercederia por eles, para que o Senhor perdoasse, para que o Senhor restaurasse, para que o Senhor libertasse eles, meu Deus, daquela escravidão espiritual, e também, meu Deus, prisão espiritual, porque eles não eram livres, eles tinham que, meu Deus, eles mesmo na terra deles, eles tinham que dar satisfação. Não está amarrado isso. O Senhor nos criou para, meu Deus, governar, para poder, Senhor. Meu Deus, o Senhor nos criou para viver em novidade de vida. O Senhor nos criou para poder viver em comunhão contigo. O Senhor nos criou para viver, Senhor, meu Deus, cada dia, um dia novo, para que o sol raiasse sobre nós todo dia, para que o Senhor nos desse condição de, através do nosso trabalho, a gente conseguir o pão nosso de cada dia, Senhor. O Senhor nos criou para viver momentos maravilhosos com a nossa família. Senhor, o Senhor nos criou para viver saudável. Meu Deus, essa pessoa que está orando comigo agora, ela está vivendo o oposto disso. Vem agora agir como... Meu Deus, vem agora agir como o Senhor agiu lá há 3.000 anos atrás, Pai. 3.000, 4.000 anos atrás, o Senhor agiu, o Senhor libertou eles, o Senhor salvou eles. O Senhor, meu Deus, estendeu o teu cuidado, a tua proteção, e os livrou daqueles que eram mais fortes do que eles. Realmente, meu Deus, é mais forte que nós, mas não do que o Senhor. E nós declaramos que com o Senhor nós somos mais que vencedores. Meu Deus, com o Senhor nós declaramos que nós somos fortes. Senhor, vem agora confundir os inimigos. Vem agora que os inimigos caiam por terra, que os inimigos batam em retirada, que essa dor seja agora, meu Deus, seja agora curado, o doente, o enfermo. Meu Deus, essa pessoa que estava escravo de algo, de alguém, que seja liberto de toda prisão emocional, física, que agora, através dessa oração da nossa unidade, da nossa congregação aqui agora, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa perdoar, que o Senhor possa dar uma segunda chance, que o Senhor possa restaurar a vida espiritual dela, como eu com o Senhor, assim como o povo pôde viver algo novo do Senhor, que a gente possa viver também, Senhor. Nós entregamos a Ti esse mês de abril tudo. Venha, Senhor, trazer oportunidades para cada um de nós, principalmente a oportunidade de poder ter comunhão contigo. Nós entregamos a Ti o nosso dia, a nossa semana,
Seja com nossos familiares também. Alcança eles, Senhor. Venha salvá-los, venha, meu Deus, salvar a nossa casa, porque a nossa família é do Senhor. Nós entregamos cada um deles ao Senhor. Seja com nossos amigos, nossos conhecidos, seja com as igrejas em todo o mundo, e que o Senhor seja conosco a cada dia, nos guardando e nos livrando de todo mal. Você que crê, você que recebe essa oração, diga amém. Graças a Deus, meus irmãos. Olha, que bênção. O Senhor ouviu a nossa oração, amém? Assim como ouviu a oração de Samuel. Ele é conosco. Viva, amém? O livramento de Deus na sua vida. Um excelente dia. Até amanhã, se o Senhor permitir. Faça o seu pedido de oração, tá bom? Eu vou estar apresentando ao Senhor toda a afronta. Já caiu por terra, no nome de Jesus. Um abraço, meus irmãos.